sem garantia de satisfação. Provavelmente você relutaria em comprar um produto desconhecido, se o rótulo talvez dissesse sem garantia de satisfação. Bem, viver de modo impiedoso não oferece garantia de satisfação. Agora veja bem, muitas pessoas parecem querer viver assim. Meu nome é Caco Pessoa, sou irmão em Cristo aqui da cidade de Araçatuba, estado de São Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o livro de Eclesiastes. E hoje ficamos com o capítulo 5 e o capítulo 6. E é claro, dando continuidade com o tema, qual o sentido da vida? Então, em Eclesiastes, capítulos 5 e 6, Salomão continuou reforçando a futilidade de viver uma vida sem Deus. O homem natural, sem Deus, é iludido por tudo. Nada na terra parece ter sentido quando consideramos o seu fim. Então veja bem, o fim da vida terrena é a morte. Se a morte é o fim do homem, qual o propósito então da vida? Nem a morte, nem a vida fazem sentido algum sem que Deus as ilumine. Esse fato confere grande importância ao nosso relacionamento com Deus. A vontade de Deus não pode ser adulterada. Uma religião que seja qualquer coisa menos que entrega total a Deus aumenta a inutilidade da vida. Não é de admirar que muitos religiosos estejam insatisfeitos. A religião que eles abraçaram é suficiente apenas para deixá-los desconfortáveis, por saber que não estão realmente agradando a Deus, e insuficiente para sentirem a segurança que advém do compromisso total. Então, foi com esse pensamento em mente que Salomão escreveu essa seção. Então vamos ver alguns pontos. Primeiro, o serviço prestado a Deus sem zelo não nos satisfaz. Capítulo 5, versículo 1 até o 7. Bem, devemos vigiar nossos passos quando nos aproximamos de Deus em adoração. Isso lá do versículo 1 até o 3 diz isso. Devemos nos aproximar dele mais para ouvir do que para falar. A maioria das pessoas não reconhece como é errado oferecer um sacrifício vazio. Veja bem, o sacrifício de tolos, lá no versículo 1, certamente é uma referência a um sacrifício oferecido por um homem tão tolo a ponto de pensar que o ato exterior de sacrificar é tudo o que se precisa. Então, veja bem, não é o sacrifício em si que Deus quer, é a obediência. Deus deseja um espírito humilde e contrito. O homem insensato se aproxima de Deus com seu sacrifício, esperando que Deus tome nota dele e ouça o seu pedido dissimulado de perdão, embora ele prossiga seu caminho sem se dispor a ouvir a Deus. Aqueles que praticam religião, então, dessa maneira, sem zelo, geralmente ficam mais frustrados e confusos em momentos de dificuldade do que aqueles que não possuem nenhuma religião. Quem não crê em Deus não espera nada de Deus e não culpa Deus por nada. Servos nominais, por outro lado, geralmente pensam que Deus deve satisfazer todos os seus caprichos. Esses indivíduos possuem uma fé insuficiente para se entregarem a Deus ou para entregarem os seus problemas a Deus. Veja, Salomão advertiu contra o aproximar-se de Deus com leviandade e sem sinceridade, lá do capítulo 5, versículo 2. Com efeito, ele estava dizendo o seguinte: tome cuidado com o que você diz a Deus. E lembre-se de que Ele é o Deus dos céus e você é apenas uma criatura da terra.
Um homem que fala demais na presença de Deus está mais propenso a pecar com a língua. Um tolo fala demais quando se aproxima de Deus. Isso lá do capítulo 5, versículo 3. Agora, quando fazemos promessas a Deus, temos de cumpri-la. Isso lá do versículo 4 até o 7. É melhor não fazer uma promessa a Deus do que fazer uma e não cumpri-la. Não precisamos prometer o que não podemos ou não pretendemos fazer. Quando nossas bocas fazem promessas que nossos corpos não podem cumprir, pecamos por omissão. Então, não faz bem nenhum nos desculparmos dizendo coisas como: eu cometi um erro. Salomão estava dizendo que precisamos falar com cuidado e honestidade perante Deus e perante os seus mensageiros. O mensageiro de Deus, no versículo 6, refere-se ao sacerdote ou representante de Deus encarregado de oferecer o sacrifício ou testemunhar o voto. Nosso relacionamento com Deus é um negócio sério. É em vão termos grandes sonhos e nos gabarmos do serviço que prestamos a Deus, lá no versículo 7. A vida é séria e devemos nos aproximar do doador da vida com respeito e temor. Os mesmos sentimentos são expressos em 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Veja o que diz. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, conforme vimos, Saul havia fracassado em cumprir as ordens de Deus de destruir os amalequitas. Deus havia mandado que ele destruísse tudo, mas Saul pensou que seria bom poupar uma parte do melhor do gado para oferecer um sacrifício. Ele também poupou o rei Agag. Deus mandou o profeta Samuel ir ter com Saul e dizer-lhe como ele estava descontente. Inicialmente, Saul disse que ele havia feito o que Deus lhe ordenara. Ele só havia poupado o rei Agag, juntamente com as ovelhas e os bois que ele planejava oferecer como sacrifício. Então, veja bem, isso parecia bom, não parecia? Deus gosta de sacrifícios, não gosta? Samuel, porém, disse a Saul o seguinte: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, sacrifício sem obediência não significa nada para Deus. Serviço vazio não traz satisfação para Deus nem para o homem. Agora vamos ver um segundo ponto, que é a continuação, capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 6, falando sobre as riquezas não nos satisfazem. Bem, Salomão havia descoberto que as riquezas não poderiam dar ao homem satisfação alguma. O desejo de ganhar pode fazer o rico oprimir o pobre. Isso lá do versículo 8 e 9. Nesse contexto, Salomão estava discutindo a dificuldade dos oprimidos obterem uma audiência justa das autoridades. O homem não deve se surpreender em ver perversões de justiça impunes. Ele disse o seguinte: Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilheis de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este
há ainda outro mais elevado que também o explora. Isso lá do capítulo 5, versículo 8. Então, cada representante do governo era responsável por outro, de modo que as petições feitas ao governo podiam perder-se em algum ponto do processo e ninguém assumia a responsabilidade sobre elas. Salomão perturbou-se ao ver a burocracia levando vantagem sobre o homem comum. Ele acreditava que os representantes do governo deveriam reconhecer como todos, desde o rei até o mais humilde, dependiam do produto da terra, visto que a terra era cultivada pelo homem comum. Ele, acima de todos, não deveria ser oprimido. Ele trabalhava para a nação. Era raro um rei que reconhecesse isso e ouvisse as licitações dos oprimidos. Esta é outra luta inútil na vida. Um governo que ignora a justiça para o homem comum está destruindo a si mesmo. Embora o motivo dessa atitude seja a ganância pessoal, no final ela acaba sendo autodestrutiva. O amor ao dinheiro nunca é saciado. Isso lá do versículo 10 ao 12 do capítulo 5. Quanto mais aumentam as riquezas, mais aumentam as opções para se gastar o dinheiro. Quem bebe o dinheiro, ou melhor, corrigindo, que bem o dinheiro faz a quem o possui, se não vê-lo escorrer pelos dedos das mãos. Olha, possuir uma abundância de riquezas não significa nada em última análise. Quem dorme a ponto de roncar à noite, Quem dorme a ponto de roncar à noite? O trabalhador comum ou o rico? Um trabalhador pode ir para Um trabalhador pode ir para a cama e gozar de um tranquilo sono, esteja ele bem ou mal alimentado, mas a preocupação do rico com a sua riqueza não o deixa dormir. Então, veja bem essa frase. É melhor valorizar e usar o que temos do que desejar ter mais. Então, é um contrassenso o rico acumular riquezas e depois vê-las se desfazerem por alguma reviravolta. Isso lá do capítulo 5, versículo 13 até o 17. As riquezas podem ser perdidas em investimentos ruins, roubos, ou podem ser consumidas com a recuperação de uma enfermidade. Em qualquer um desses casos, nada sobrará para a posteridade desse indivíduo. E isso, em si, não é tão ruim, pois já vimos a inutilidade de se deixar uma grande fortuna para outros gastarem. Salomão estava ilustrando a inutilidade de se acumular riquezas e perdê-las por imprudência. No final, um homem acaba tal qual ele nasceu, sem nada. Essas observações fizeram Salomão voltar à sua antiga conclusão. É melhor que o homem goze do seu fruto, do seu trabalho, com o qual Deus o abençoou. Isso lá do capítulo 5, versículo 18 ao 20. Aqueles que se enriqueceram devem aceitar isso como um dom de Deus. Depois devem orar, pedindo a capacidade de desfrutar e fazer uso dessa riqueza adequadamente enquanto a possuem. E isso também é um dom de Deus. A pessoa que age assim não olhará para o seu passado com remorsos. Deus lhe concederá uma verdadeira alegria de viver. Um outro problema com a riqueza é que alguns homens Outro problema com a riqueza é que a alguns homens Deus dá riqueza, mas não lhes dá saúde
mas não lhes dá saúde para usufruir dela. Isso lá do capítulo 6, versículo 1 até o 6. Ela se torna, então, inútil, pois eles morrem e as deixam para outros. Se um homem tivesse 100 filhos e vivesse até ficar muito velho, mas não conseguisse desfrutar o benefício do seu trabalho, na opinião de Salomão, ele estaria melhor morto, lá do capítulo 6, versículo 3. Se tivesse morrido ao nascer, não teria visto a luz do dia, nem jamais teria conhecido o seu nome. Isso não parecia bom, mas para Salomão era melhor do que tornar-se um homem velho e infeliz. Se um homem vivesse até ter 2000 anos de idade e nunca fosse feliz ou contente, qual seria o propósito de viver? Corrigindo a frase toda. Então, pensem bem. Se um homem vivesse até 2000 anos de idade e nunca fosse feliz ou contente, qual seria então o propósito de viver? Agora vamos ver mais um ponto do capítulo 6, versículo 7 até o 12, que podemos dizer sobre saciar desejos não nos satisfaz. Então, os desejos são insaciáveis, isso lá do capítulo 6, versículo 7 até o 9. Tanto o sábio quanto o insensato passam a vida trabalhando para comer. Nenhum dos dois parece obter o suficiente. O pobre, que é sábio, se encontrará em melhor estado no final do que o rico, que é insensato. Ele aprende a controlar melhor os seus apetites. Não se acostuma a saciar todos os seus desejos. É melhor valorizar e usar o que temos do que desejar ter demais. Desejar ter mais não leva a nada. Então, a conclusão inevitável é: o que será, será. Isso lá do capítulo 6, versículo 10 até o 12. Tudo o que acontece está nas mãos de Deus. Temos de reconhecer que somos apenas seres humanos e não devemos discutir com Deus nem duvidar dele. Sem Deus, todos os nossos esforços são inúteis, não fazem sentido algum. Então, o que então ganhamos discutindo com Deus? Como podemos nós, que somos pouco mais do que sombras passageiras, decidir o que é melhor para nós? Então, vamos concluir. Quem pode dizer ao homem o que o futuro lhe reserva? Se não voltarmos nossas vidas para Deus e confiarmos que Ele sabe o que é melhor para nós, não haverá como descobrir o sentido da vida. Ignorar a Deus é descartar nossa única esperança. Jeremias disse o seguinte, lá em Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, nada que busquemos na terra satisfará nossos anseios mais profundos. Oferecer a Deus o melhor que temos, corrigindo. Então veja bem, oferecer a Deus o melhor que temos é a única fonte de satisfação. Agora um pensamento final para todos. O Deus que é. Corrigindo. Agora um pensamento final para todos, usando a frase, o Deus que é. Bem, a Bíblia predisse a confusão a que os pensadores humanos chegariam. Eles não conseguem traçar um círculo grande o bastante para explicar o significado da vida, porque o círculo deles não inclui o Deus que é.
Paulo escreveu assim o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, Salomão era um homem espiritual, mas ele tornou-se um sincretista. Seu coração era dedicado a Deus, mas não totalmente. Não viu que quando viu que separada de Deus, a vida não tem significado. Ele ainda teve mais uma oportunidade. Embora achasse todos os caminhos do mundo sem sentido, embora esse que foi o homem mais sábio da terra não tenha conseguido organizar o esquema das coisas sem Deus, embora odiasse a sua vida, Salomão conseguiu estabelecer uma série de conclusões e recomendações para o homem. Quando ele redesenhou o seu ciclo de vida, incluindo Deus como Deus é, o significado da vida veio à tona. E o que ele então disse? Disse assim, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então veja bem, o humanismo erra por traçar um círculo sem Deus, enquanto o sincretismo erra por traçar um círculo em torno do Deus que queremos, e não no Deus como ele realmente é. O círculo cristão, que inclui o Deus que é o único grande o bastante para explorar, ou melhor, é o único grande o bastante para explicar o significado e o sentido das coisas e o propósito da vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.